mais um ano na Igreja Batista da Cidade de Carvalho, ou melhor, né? Mais 55 anos, né? Mais um ano que o Senhor, com muita graça, tem nos mantido de pé, porque se não for por Ele, nada nós poderemos fazer, nada. Então nós queremos render graças a Ele a todo o tempo todo, porque somente Ele é bom, somente Ele cuida de nós. Então nós vamos começar cantando graça. Eu convido a todos a ficarem de pé. Antes disso nós vamos orar, agradecer ao Senhor por esses anos que Ele tem nos mantido de pé. Pai, eu quero te agradecer pela tua bondade infinita, pelas tuas misericórdias que nos alcançam todos os dias, Pai. Eu quero te agradecer porque o Senhor é bom e a tua bondade dura para sempre. Eu quero te agradecer, Pai, porque graças ao teu amor, por ter enviado o teu Filho primogênito a morrer na cruz, e foi rasgado o véu, e nós temos acesso ao teu trono, Senhor. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por essa graça que nos cobre, por essa misericórdia que não nos deixa ser consumido todos os dias, Pai. Eu quero te agradecer, Pai, por todos aqueles que o Senhor tem levantado, Senhor, todos esses 55 anos, Pai, com muitas vitórias, com muitos desafios, não vou dizer problemas, mas desafios, Pai. O Senhor tem colocado desafios nas nossas mãos, Pai. Amém. Muitas das vezes nós somos vacilantes, temos medo, mas a tua palavra diz que o teu amor lança fora todo medo, e nós não temos que ter este medo, Pai, porque o Senhor nos deu um espírito de coragem. Oh, Pai, então eu te agradeço por isso. Eu te agradeço pelos desafios, porque é os desafios que nos fazem crescer. Muito obrigada por eles, Pai. Muito obrigada porque o Senhor tem nos guardado, porque o Senhor tem demonstrado e derramado o seu amor, porque o Senhor, neste lugar, o Senhor constituiu uma família que enraizou e foi criando braços e foi se esticando em vários lugares, Pai. Eu te agradeço porque nós fazemos parte de uma grande família, fazemos parte de um corpo onde Jesus Cristo é o cabeça. Oh, Pai, muito obrigado por este amor que nos constrange, que nós não sabemos nem como agradecer. Nós te damos graça o tempo todo, porque é o Senhor que cuida de nós, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.
Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, cantarei a
Queremos, Senhor, entregar o nosso louvor, a nossa adoração, porque o Senhor é bom. E prova de mais uma das suas grandes bondades é o aniversário dessa tua casa, Pai. Ó Senhor, como alegra o nosso coração estar aqui para celebrarmos juntos mais esse aniversário da igreja em Carvalho. Que o Senhor estabeleça aqui a tua ordem, a tua vontade, Deus, e faça, Senhor, prosperar a tua casa. Que o Senhor esteja com cada família que aqui congrega. Que o Senhor venha, Senhor, a abençoar cada lar, Pai. E que assim, Senhor, juntos, como igreja tua, possamos nessa noite te glorificar. Porque o Senhor é o único que é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração. Dependemos de Ti, Senhor, e te pedimos, ó Pai, nos ajuda a caminhar, ó Pai, a avançar, ó Pai, com ousadia em fé, como igreja Tua, Senhor, fazendo, Senhor, a Tua vontade, proclamando o Teu amor, ó Deus. Ser com esse povo que aqui se reúne, ó Pai, e abençoa cada vez mais, nós te pedimos. Também queremos te pedir, ó Pai, pelos missionários, ó Deus. Ó Papai, cuida dos teus servos onde quer que estejam. Provém, Senhor, sobre a vida deles toda a necessidade, ó Pai. Que o Senhor tome, ó Pai, e providencie, Senhor, assim como o Senhor tem feito até hoje. Abençoa também, Senhor, a vida dos enfermos, ó Pai. Visita com a tua mão de poder, ó Deus, trazendo, Senhor, renovo, trazendo, Senhor, restauração, ó Pai, trazendo cura mesmo, Deus. Esse é o desejo do nosso coração que entregamos ao Senhor nessa noite. Muito obrigada por tudo, obrigada, Senhor, por esse tempo de festividade, ó Deus. Nós queremos também agradecer, ó Pai, pelo tempo de advento que estamos vivendo, ó Pai, esperando, Senhor, o grande dia de celebrarmos o nascimento de Jesus. Mas que a cada dia o Senhor Jesus possa renascer em nossas vidas e nos trazer novidade de vida dia após dia. Muito obrigada por tudo, nós te agradecemos sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar falando do nosso tema? Movidos pela graça. Agora vamos estar lendo 2 Coríntios 4:15. Pois por tudo o amor do vós, para que a graça multiplicadora. Pois por tudo o amor de vós, para que a graça multiplicadora, por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. 2 Coríntios 4:15. Vou estar passando para a equipe de louvor para nós estarmos cantando a música tema. Maravilhosa graça. Convido a todos, vamos continuar louvando e agradecendo o nome do nosso Deus. Vamos ficar em pé. O som sai melhor, o nosso diafragma flui melhor para louvar o nosso Deus. Sobre o pecado, o seu amor é poderoso.
inaugurada no dia 16 de 12 de 1967, com 45 meses. A PVE Carvalho é filha da primeira Igreja Batista de São Paulo. Os membros fundadores da PVE Carvalho são Manuel Gonzaga da Silva, Juscelino Vieira da Silva, Eliseu Ferreira dos Santos, Raimundo José Viana, José Pérez Martinez, Ilza Ribeiro dos Santos, Maria Olívia de Oliveira, Apolinário Souza dos Santos, Valdelice Ferreira dos Santos, Maria Rosa dos Santos, Maria Brita dos Santos, Encarnação Martins Garcia, Maria Segura Rodrigues, Maria Conceição, Ito, Maria Pérez Martinez, Maria Pérez Marcon, Odivaldo Amâncio Vieira, Mercedes, Amâncio Vieira, Mercedes Pérez Vieira, João Pérez Segura Silvano de Carvalho, Claudimira Borges, Gerson Oliveira dos Santos, Maria Consolação dos Santos, Abraão Brito dos Santos, Silas Ferreira dos Santos, Márcia Martins, Maria Aparecida Martins, Marta Martins, Ruth Martins, Maria Alícia dos Santos, Ana Pérez Viana, Maria Antônia de Oliveira, Ronilda dos Santos, João Francisco de Oliveira, Fausto Andrade, Valdomiro Ferreira, Eunice Rodrigues Ferreira, Valentina Domingues Gomes, Rogilda Pereira dos Santos, Rubens Ferreira dos Santos, Reinaldo Pereira dos Santos, Isabel Carvalho de Souza, Severino João da Silva, Antônio Gonçalves de Iracema, R. Gonçalves. Os primeiros batizandos foram realizados ainda em 1967, dos irmãos Severino Francisco e Ilcio Guerra Filho. A primeira escola bíblica de férias foi realizada em 1969, sob a coordenação do irmão Gerson de Oliveira Santos. O primeiro casamento foi realizado em 1970 dos irmãos Gerson Pereira da Silva e Ana Gil Ferreira da Silva. O primeiro seminarista foi o irmão Osmar Teles Dias. A primeira Bíblia branca foi entregue ao casal Hilton Guerra e Alice de Paula. A partir daí, toda noiva membro da igreja recebe a Bíblia branca no enlace religioso. No início, a ceia do Senhor foi realizada no segundo domingo de cada mês. Somente em novembro de 1971 é que houve alteração para o primeiro domingo, como é costume até hoje. O instrumento oficial da igreja foi o órgão, comprado em 1972. O organista foi o irmão Gilson Ferreira dos Santos. Em fevereiro de 1977, foi doada pelo pastor Luiz Cruz uma campanha para a chamada dos irmãos aos cultos. O registro espiritual da igreja foi em 2 de novembro de 1977, na chácara do irmão Armando Marcon. Em 1983, foi mudado o nome Sessão Regular Mensal para culto administrativo. Esse culto foi realizado às quartas-feiras.
passou a ser realizada no segundo domingo de cada mês. O batistério dentro do templo foi inaugurado em 29 de novembro de 1987, sendo estreado pelo irmão batizando José Rio, Juraci Fernandes Medeiros, Inês Fonseca, Tereza de Paula, Andréia Reis de Oliveira e Marcelo Pérez Viana. Os batismos foram realizados pelo pastor Luiz Cruz dos Santos. O Instituto Bíblico foi criado em dezembro de 1988. Outros institutos foram abertos durante os anos seguintes. Em 1989, sendo pela primeira vez a Assembleia Anual das Igrejas Batistas da Central do Brasil. A primeira cruzada americana de Carolina do Norte foi realizada no dia 19 de maio de 1991. Em abril de 2003, voltou-se a sessão das salas para a Escola Livre de Música, sob a responsabilidade da irmã Deise Freire Serra. Em 21 de setembro de 2003, mudou o nome para a primeira Igreja Batista em Cidade de Carvalho. A PIB Carvalho, em 2008, organizou a biblioteca que se chama Pastor Luiz Cruz. A igreja teve uma programação de evangelização de crianças da comunidade chamado Projeto Criança Feliz, que atendeu em média 100 crianças de 0 a 17 anos. A igreja também já atuou em outros projetos sociais como evangelização, lanches e cobertores para pessoas em situação de rua, cessão de espaço para projeto específico da organização e adolescência e sede atualmente espaço para atendimento psicológico adulto e infantil. Pastor Manuel Tertuliano Cerqueira, Pastor José Ângelo, Pastor Mauro Caetano da Silva, Pastor Aristóteles de Sá de Oliveira, Pastor Luiz Cruz dos Santos, Pastor Jaime Batista dos Santos, Pastor Ailton Batista de Campos, Pastor Expedito Cerqueira Serra, Pastor Gerson Malta de Sá, Pastor Elim Barbosa, Pastor Gerson Malta de Sá, Pastor Josivan Rodrigues da Silva, interino atualmente. Agora vamos estar vendo uma retrospectiva da nossa igreja. Depois, segue a programação. Vamos estar apresentando os visitantes. Gostaria de estar convidando os visitantes para se colocar de pé para que a Carvalho possa estar conhecendo vocês. Pela primeira vez. Quantos visitantes? Vamos saudar a igreja, os nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Essa igreja foi feita para vocês. Voltem sempre. E traga mais um, como Traga mais um. Vou estar convidando o irmão James para estar louvando a Deus. Amém. Graça e paz. Amém. Eu gostaria de convidar o grupo para juntos também cantar
cantar, vocês continuam cantando aí, tá? Sem problema, vamos que vamos. Aleluia.
pecadores, e aí vivíamos no mundo como inimigos de Deus. Aí o Senhor nos chama e a gente começa a sofrer perseguição. E às vezes a gente vai para um lado e do outro, não vê esperança, e o Senhor nos anima. Sempre firmes em mim. Tenha bom ânimo, porque o tesouro de vocês não está aqui na terra. Então continuem firmes. Aleluia. Até o dia em que o Senhor fizer chamar. Isso aí é maravilhoso. E a igreja responde desta forma, cantando: quando o Senhor fizer chamar, eu estarei nas coisas. Que Deus abençoe. Você pode sentar, por favor? A palavra está para agora. É uma diligência. Deus abençoe. Agora eu gostaria de chamar o pastor Luiz Ivan para estar apresentando o pregador da noite. Queridos, interessante que quem conhece o pastor José fica todo mundo olhando para ele, né? E só para aqueles que estavam me segurando e olhando para mim, é que como não saiu a retrospectiva, por isso que nossa irmã leu. Então amanhã com certeza a gente terá essa retrospectiva, mas quando eu ver a irmã lendo tudo isso, eu vou pedir, porque o último pastor que está aqui nesse programa é o pastor Josimano. Logo, logo vocês terão o pastor de vocês. Se Cristo vier logo, com certeza eu não vou estar na lista daqueles que foram. Porque a cada nome que a irmã lia, a irmã Alda falava que saudade. A irmã Alda falava assim: esse já foi. Aí eu falei: eu vou proibir a cavalo. Daqui, quando completar 60, eu não me digo até pastor, porque eu casei agora, eu vou querer ver. Vai que eu estou na lista que não é a turma. Pastor Pedro, vem cá, meu querido. Pastor Pedro fala, pastor. Não pode esquecer, já que eu lembrei dele, amanhã trazer o nosso cofre de Vila Ramos. Nós vamos entregar aqui. A igreja está em aniversário, mas também o nosso seminário, porque o pastor Pedro é diretor do nosso seminário Cemitério, ali em Itaim, já estudou lá, o Adilson também, né? Alguns são filhos da casa, né? Bom, o pastor Pedro é pastor da primeira igreja batista do Maia, de Maia, há 10 anos. Ele vai estar apresentando a esposa, porque alguns não conhecem, né? E louva a Deus pela vida do pastor Pedro em ter atendido a esse convite de estar aqui neste momento tão precioso da igreja. 55 anos movidos pela graça. Então nós vamos estar orando. Pastor Pedro, sinta-se em casa, meu amigo. Pai amado, estamos diante do Senhor, queremos ouvir a tua voz, que o teu servo seja apenas instrumento nas tuas mãos, e que os nossos corações estejam sensíveis àquilo que a tua palavra tem a tratar conosco. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, amados. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Eu me sinto honrado por poder participar com os amados irmãos nesse dia, nesse momento muito especial na vida da igreja. Eu vim junto com a minha família. O Joel está aí, não precisa nem apresentar. Se ver alguém se mover, é ele ou Joel. E a minha esposa, a irmã Ana Inês, ela está ali atrás, os meus 2 filhos também, o Amir, Pedro, Feliz e o Jojo, que está aqui para acompanhar no som. Eu quero trazer uma reflexão sobre um tema que nós estamos falando, movidos, ou uma igreja movida pela graça. O tema já me sugere 2 coisas. A primeira coisa que o tema sugere é o mover. Esse verbo é um verbo de ação.
propósito da igreja nunca foi de ficar parada, nunca foi de ficar encostada. A igreja sempre existiu andando, marchando. Por isso, muitas vezes, nós falamos da igreja como sendo uma igreja militante. A igreja se move na história, no tempo. A igreja não deve estagnar, nunca. Porque o propósito dela é de andar, de caminhar. Pensa comigo nas falas de Jesus. Ele diz: ide. Ele não diz: sentem-se. Ele não disse: ficam lá parados. Não. Ele diz: sereis minhas testemunhas em Jerusalém. Isso já sugere a ideia de que nós temos que mover. Nós temos que mexer-se. E não é saudável a igreja ficar paradinha. Então a ideia, quando nós falamos de uma igreja que se move, nós estamos pensando em uma igreja que está trabalhando, uma igreja que está conquistando, uma igreja que está militando, uma igreja que está andando, uma igreja que está viva, uma igreja que está ganhando alma, uma igreja que está ganhando vidas para Jesus. E a segunda questão que sugere o tema é a palavra graça. É uma palavra tão forte que nós iremos falar sobre essa palavra por 3 dias. Pensa comigo sobre a questão da igreja que deve se mexer. Pensa comigo na realidade do povo de Deus lá diante do mar, olhando pelos obstáculos e dizendo para Moisés: não dá, como é que nós vamos passar por aqui? E o Moisés, ele vai, clame a Deus. Deus disse: diga ao povo que marcha. Então eu consigo perceber que a igreja sempre foi de andar. Prepara sapatos, prepara os seus tênis, porque vai haver uma caminhada, porque a igreja foi chamada a caminhar. É preciso que nós pegamos os nossos sapatos pelas ruas da cidade de Carvalho, porque esta igreja foi chamada para andar, para se mover. E aí nós temos a presença da graça. A graça como favor imerecida. A graça como bondade de Deus. A graça como misericórdia. E quando nós olhamos pela nossa igreja, 55 anos, ela está com as portas abertas, como a resposta da bondade, da misericórdia e da graça de Deus. A graça de Deus não faz parte da vida da igreja, portanto, a vida da igreja resulta na bondade e na misericórdia de Deus. Amados, há um momento que a igreja pensou até não existir mais. De repente nasceu mais um, de repente se converteu mais um, de repente veio mais um missionário. Porque ela é movida pela graça. A presença da graça é o elemento que estimula a igreja. Mas a igreja movida pela graça é essa igreja que tem a consciência de que tudo que ela é, tudo que ela faz, tudo que ela já fez, é produto da bondade e da misericórdia de Deus. São 55 anos que vocês vão começar a olhar por cada passo que vocês deram. Quando começamos? Quando a primeira alma foi para as águas desse campo? Quando o primeiro casamento aconteceu? Tudo isso nos remete à graça de Deus. Então a igreja, quando ela se move pela graça, ela consegue enxergar que ela é o que ela é. Se ela é pequena é pela graça, se ela também é grande é pela graça, se ela está conquistando é pela graça. Ela
por conta da sua graça. A igreja de Atos, capítulo 2, se move pela graça. Se não for a graça de Deus, essa igreja não ia continuar. Ela começou pequena, ela foi crescendo, ela foi alcançando dimensões, ela foi alcançando nações, outros países, e ela chegou até nós. Isso é a prova que esse tema é um tema tão relevante para nós, que nós podemos sim nos acalmar e dizer que a igreja está movida pela graça e Deus vai se conduzir a sua igreja. Ela não vai parar, ela não vai fechar as portas, mas ela vai existir, vai ganhar as almas e ela vai longe, porque ela é movida pela graça. Sempre a igreja foi o produto da graça e da bondade de Deus, sempre. Vocês vão lembrar da igreja primitiva com as perseguições. O que fez a igreja se manter, continuar andando, caminhando, às vezes até escondidos, foi a graça de Deus. Na história do cristianismo, que manteve o cristianismo ainda forte, foi a graça de Deus. Não foi algo que nós merecíamos. E Paulo, em vários momentos, saúda as igrejas com a graça de Deus, mostrando que a graça é um elemento que fazia parte da prática da salvação, inclusive da igreja primitiva. A graça sempre está presente na vida da igreja, e essa graça nos remete ao favor de Deus. Nós vamos sim pela graça, nós conseguiremos pela graça, nós venceremos pela graça, porque ela está aqui, ela está presente. E quando eu falo da graça de Deus, eu estou vendo um pouquinho mais longe, não simplesmente o fato da graça ser favor, mas eu estou vendo também a graça sendo uma pessoa, pois a graça é o próprio Jesus Cristo. É Ele que move a igreja, e é Ele que capacita a igreja. E quando falamos de dons espirituais, dom significa graça. Tudo que acontece na vida da igreja é graça. Então a graça percorre a igreja do Novo Testamento inteiro. Ela nasce, essa igreja passa por diferentes momentos difíceis, lutas, mas é uma igreja resiliente e resistente, porque é uma igreja que contava sempre com a presença da graça. Diga comigo, graça. Graça. Mais uma vez, graça. Graça. Nós somos uma igreja movida pela graça. São 55 anos que a graça de Deus nem sequer no momento saiu da agenda e do calendário dessa igreja. Pastores nem vão, mas a graça permanece. É a graça que mantém a igreja. E a igreja, às vezes, quando ela não pensa em continuar, a graça diz: não, eu estou aqui. É ela que capacita. E hoje eu quero compartilhar sobre reflexos de uma igreja movida pela graça. Quando eu falo de reflexo, eu estou pensando em uma ação, uma reação que é natural. Quando eu falo de reflexo, eu estou pensando em uma reação imediata, involuntária, em resposta a algo que estimula.
Isso vai entrar na vida da igreja como algo natural. Eu quero falar sobre a ação de graça, sobre gratidão, como um reflexo de uma igreja movida pela graça. Se nós somos movidos pela graça de Deus, naturalmente nos tornaremos gratos. Se somos movidos pela graça de Deus, nós entenderemos que o que nós somos não é parte de merecimentos pessoais. Nós não diremos que somos tanto especial por isso, não. Nós vamos entender que é Deus que estendeu a mão, portanto nós podemos reagir com a gratidão. Quero falar sobre gratidão como reflexo de uma igreja movida pela graça. Um só versículo hoje, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Um texto simples. 55 anos movidos pela graça. Qual é o reflexo que deve vir? Gratidão. Eu preciso que agradeçamos a Deus por 55 anos. Eu preciso agradecer a Deus por tudo que nós experimentamos e vivenciamos. Mas a gratidão aqui é um reflexo. Eu já contar e dizer, olha, é um movimento involuntário, mas é algo que está impregnado dentro da gente. E quando eu falo de ação de graça, eu penso no ato de reconhecimento pelo bem feito de Deus na vida desta igreja. Se nós formos contar o que Ele fez, nós não iremos conseguir contar tudo. E assim nós cantamos, conta as bênçãos, diga quantas recebidas. Amém? Amém. Uma há de ver quando Deus já fez. Amém? Amém. Reconheça, meu amado, que foram 55 anos de experiência, de bênção, de luta, mas também de vitórias. O ato de reconhecer o que Deus faz, o que Deus derramou, as bênçãos recebidas, vidas transformadas, isso é gratidão ao Senhor, é o reflexo que a igreja precisa ter. Gratidão é uma adoração, gratidão é louvor a quem nos faz tantas e tantas coisas boas. Deus sempre nos dá o bom e o melhor. Por isso eu preciso voltar para dizer, Pai, muito obrigado por tudo que tem feito na nossa vida. Hoje seria um dia de olhar para trás e dizer obrigado, Senhor, pelo dia que começamos. Obrigado pela pedra que foi a pedra da construção desse. Obrigado, Senhor, pelas mensagens, pelos pastores que passaram por aqui. Ato de reconhecimento. Meu amado, eu estou falando dessas coisas porque as pessoas não têm isso em suas vidas. A Bíblia fala sobre gratidão. Jesus foi um exemplo de demonstrar o ato sempre de agradecer. Quando ele esteve lá no túmulo de Lázaro, ele não primeiro começou a clamar e a orar para que o milagre aconteça. Mas a primeira coisa que Jesus fez, ele foi agradecer a Deus. E aqui eu consigo perceber que gratidão vem antes do milagre. Quantos de nós agradecemos depois de receber?
Em tudo significa em tudo. Em tudo significa quando eu estiver no meio daquela situação, eu não posso deixar de agradecer. Dentro da luta, agradeça a Deus. Passando pela prova, agradeça a Deus. Em tudo, quando somos envolvidos em diferentes circunstâncias da vida, agradeça. Agradeça. Porque esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós o agradeçamos sempre. Pode haver que aquilo que eu vivo não é a vontade de Deus. Pode haver que a doença que eu estou sofrendo não é a vontade de Deus. Mas gratidão pelo que Deus está comigo. Pelo outro lado que eu consigo enxergar, deve me levar a agradecer. Em meio à luta, eu vou agradecer porque Deus me dá força de vencer aquela batalha. Eu sei que Ele está comigo, por isso eu agradeço. Igreja, nós precisamos enxergar não simplesmente o lado bom das coisas, mas também enxergar o lado que as coisas não têm sido como nós gostaríamos que sejam. Jesus agradece o primeiro, a ceia, com seus discípulos. Antes dele partir o pão, ele agradeceu. Então nós temos um exemplo muito forte na Bíblia, que é o exemplo de Cristo. A vida dele foi uma vida de gratidão. A vida dele foi uma vida que sempre voltava a reconhecer que a mão de Deus que está agindo, é Deus que está aqui, fazendo as coisas acontecerem. Por isso nós vamos só agradecer, louvar, enaltecer o nome do Senhor. Mas através desse texto, nós podemos enxergar algumas coisas interessantes. Como, por exemplo, que a ação de graça é um exercício do coração, mas o coração alegre. Nunca uma pessoa que não está alegre conseguirá agradecer. Por isso a palavra de Deus diz que nós devemos nos alegrar no Senhor. Porque essa alegria do Senhor fortalece a nossa vida. Então, gratidão, meu amado, é um exercício que se faz de lá dentro. A gratidão não é por lado de fora. Às vezes nós nos acostumamos a dizer obrigado como um ato de boa educação, mas não vem do fundo do nosso coração. Eu quero dizer que gratidão nasce lá de dentro do coração do homem, porque uma pessoa agradecida, você não vai pedir para ela reconhecer o bem feito, você vai sentir a alma daquela pessoa se doando pela coisa boa. Por isso, a ação de graça ou gratidão é a expressão que acompanha a nossa oração. O ímpio não agradece. Você pode fazer qualquer coisa boa para o ímpio, ele vai dizer: você fez a sua obrigação. E às vezes essa pessoa só vai agradecer por educação. Porque todo mundo agradece quando recebe, então vai dizer obrigado. Mas esse obrigado não nasceu lá dentro. Eu quero que nós entendamos que a Bíblia diz em tudo dai graças. Mas isso deve partir de lá de dentro de nós. Porque aqueles que não glorificam a Deus, nem foram agradecidas, nós vemos essas pessoas por ali.
esquecemos que nós temos esposa, dinheiro, esquecemos de tudo da nossa vida quando nós vamos dormir. O sono é como se fosse uma morte. Por isso a Bíblia também fala do sono como morte. E nós acordamos, não reconhecemos a quem nos dá o fôlego de vida. Quando somos movidos pela graça, o primeiro reflexo que deve mover a nossa vida se chama gratidão. Toda manhã agradeça a Deus. Agradeça a Deus porque você tem duas pernas para ir trabalhar e para de murmurar porque você não tem carro. Agradeça a Deus porque você tem o pão, manteiga e o café para tomar e pare de murmurar porque não tem mortadela, não tem presunto, não tem, eu gosto do queijo, prato, não tem. Aí você fica desse tamanho, não entendendo que tem pessoas, meu amado, que tem tudo isso, mas não tem o gosto no paladar. Gostariam simplesmente de ter o gosto das coisas. Agradeça a Deus porque por aquilo que você reclama, Deus te deu muito mais. Em tudo que você vive e passa, agradeça a Deus. Gratidão é a marca dos santos nos céus, meu amado. Nós simplesmente louvaremos ao Senhor. Não teremos mais o que fazer. Nós estaremos adorando a Deus. Estaremos cheios de gratidão, de ações de graças. Apocalipse 19, versículo 6. É também uma marca dos santos aqui na terra. Filhos de Deus são marcados aqui na terra pela gratidão. Bem-aventurados que habitam na tua casa, eles ainda te louvarão, diz o salmista, no Salmo 84, versículo 4. Eles abundam em fé, eles abundam com ações de graça, Colossenses 2, 7. E eles oferecem sacrifícios de ação de graças, Hebreus capítulo 13, versículo 15. A vida de cristão na terra é uma vida de gratidão. Reconhecer cada coisa que Deus faz na nossa vida, mas isso deve partir de lá dentro. Ação de graça deve ser feito por tudo, ou gratidão precisa ser por tudo que nós vivemos. A esfera é universal, e em tudo dá graça, em tudo, por tudo, e nós nem coisas ruins, em tudo. Paulo diz em Romanos 8 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que lhe amam. Todas as coisas, olha bem o texto, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O texto não diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Deus ama. Deus ama o mundo todo. Deus ama o ímpio. Deus ama até quem fala mal dele. Mas as coisas vão trabalhar juntamente para o bem somente daqueles que amam o Senhor. Por isso nós devemos desenvolver essa vida de gratidão e reconhecer, entender que a providência de Deus se manifesta quando eu não tenho, que a bondade de Deus está lá transformando muitas das vezes o meu sofrimento é um momento de consolo. Quantas vezes Deus usou situações difíceis da nossa vida para demonstrar a sua bondade e a sua graça. O José tinha esse coração de gratidão e ele, por ter
ele buscou sempre a glória de Deus. O exemplo prático e bem forte sobre essa questão é a história do Jó. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 8, Jó pôde dizer, dentro da sua aflição, bendito seja o nome do Senhor. Quem pode glorificar ao Senhor é um momento em que ele perde seus filhos, perde seus bens, perde tudo que tinha, fica doente. Quem pode fazer isso? Quem pode, quando as coisas são piores na sua vida, vai dobrar o joelho, vai olhar para o Senhor e dizer, Senhor, que o teu nome seja louvado, tu és Deus, tu não muda porque eu estou passando por isso, e tu não deixarás de me amar porque eu estou passando por essa situação e essa dificuldade. O Jó ensina, meu amado, e que é possível passar por dores, lutas, dificuldades, mas mesmo assim manter o coração positivo, manter a mente voltada ao Senhor e ter em sua boca palavras de gratidão. Os amigos chegaram e disseram para ele, opa, você cometeu um pecado, deve ser daquele pecado que Deus nem olha mais para você, olha como a tua vida ficou. A mulher chegou e disse para ele, ô Jó, e aí? Fala mal desse Deus, xinga ele, fala o que você quiser, ele vai ficar tão bravo que vai deixar você. Porque ele pesou sua mão sobre a tua vida. A Bíblia diz que tudo isso Jó não pecou. Por que nós pecamos com muitas murmurações? Somos cheios de ingratidão pelos bem-feitos de outras pessoas. Cada um de nós aqui, pelo menos, ficou com algo devendo. Nenhum pequeno obrigado. Gente, eu conheci pessoas que não dizem obrigado para ninguém. Se é difícil desse jeito, e como é que essa pessoa é diante de Deus? Nós vivemos numa sociedade que queremos que tudo seja por meritocracia, mas a palavra de Deus está falando da graça. Deus te dá saúde de graça, Deus te salvou de graça, Deus supre todas as nossas necessidades de graça, Deus nos deu o dom de Cristo Jesus de graça, a bondade de Deus nos acompanha, Salmo 23, todos os dias da nossa vida. Quanto é que nós pagamos? Nada, de graça. E Ele está dizendo em todas as circunstâncias. Me agradece. Por que não estamos lamentando? Por que não saem mais palavras positivas da nossa boca? Porque as circunstâncias não são como nós gostaríamos que sejam. Porque reclamamos de um, do outro, do fulano, do país, dos presidentes, de tudo, e não reconhecemos que nós temos vida, nós temos o respirar, nós temos família, nós temos o arroz e o feijão de todos os dias. Movidos pela graça, olha o que Ele fez. E mude a sua vida, transforme a sua vida, que a tua vida se volte a agradecer sempre. Algumas lições para que eu finalize a minha mensagem hoje. Agradecer é um dever, mas um dever imposto. Não é um dever que você vai fazer se quiser. Não é um dever que você vai fazer por opção. Não. É uma ordem. Então a palavra de Deus diz em tudo: dá graça. Ponto final. Não há papo, não há reclamação, não há, eu vou pensar ainda se eu vou agradecer ou não. Eu gosto que a pessoa faça
até aqui. Não. Em tudo dai graça. Ponto final. Não tem nada. Sabe por que Deus quer que nós chegamos a esse ponto? Porque Deus sabe que até os milagres nos vêm pela prática das ações de graça. Eu falei de Jesus. Orou pelo pouco que se multiplicou. Eu me lembro da minha mãe. Às vezes aquela comida não era tanto quanto eu gostaria. E ela dividia uma família grande, cada filho tinha que levar uma porção para comer. E aí você pegava a sua porção, ia no seu cantinho lá na mesa e você comia. Separava, cada criança recebia a sua parte. E quantas vezes a gente chegava e dizia: mamãe, o que é isso, mãe? Olha o tamanho, mãe. Olha o tamanho. Isso aqui, ó, não cabe. E ela sempre dizia: vai primeiro comer, depois você vai voltar para ela. E quando a gente ia, comia, ninguém voltava para dizer: mãe, põe mais. Não. Voltava e entregava aquela caçarola, né? Não é aquele prato que você usa, não, é caçarola mesmo. Porque aí você devolvia para ela lavar. E ela perguntava: filho, quer mais? Não, estou repleto. E um dia eu perguntei por que ela me disse assim: a comida é pouca comida nós temos. Mas todas as vezes quando eu termino de cozinhar, eu oro pela comida. Eu agradeço a Deus pela comida. Por isso você não precisa reclamar. Você só precisa agradecer pelo que você tem diante de você. É dever imposto. Deus não está dizendo é opcional, pode ou não pode agradecer. Não. Todo filho de Deus precisa entender que gratidão é um dever imposto. Então agradeça sempre, porque não é uma opção, mas é uma ordem da parte de Deus. Acordou de manhã, agradeça. Amém? Amém. Eu não gosto de andar com pessoas que não agradecem. Eu não gosto de ouvir sempre reclamações. A minha esposa está ali, ela sabe. Quando há reclamação, eu prefiro sair, porque as murmurações matam até a nossa própria fé. É verdade. Então agradece com a alma. Salmo 103, versículo 1 a 2. Oh, minha alma, louve ao Senhor. E não se esqueças de nenhum dos seus benefícios. Irmãos, quantos benefícios de Deus na vida desta igreja, que vocês vão esquecer, porque vocês estão passando por uma fase difícil. Vocês vão esquecer que esse Deus que fez esse trabalho a andar com 55 anos, será que ele não pode mais dar 55? Será que ele não vai poder encher essa casa novamente? Será que ele não pode trazer as alegrias de volta na vida dessa igreja? Por que não agradecer a Deus? Por que não? Agradeça com a alma, com o seu entendimento que pondera o valor do benefício conferido. Irmão, se você não tem cabeça pelo que Deus fez, você não vai dar valor ao benefício que Deus conseguiu. Use um pouquinho a sua cabeça, gente. Só a mente. Pensa um pouco. Agradeça com a sua memória. Porque a tua memória armazena cada lembrança dos benefícios de Deus. Não é que quando Deus fez algo na tua vida, você comprou um negócio e diz: essa é uma lembrança que eu vou guardar pelo que o Senhor fez. Agradeça com a memória. Porque na tua memória você armazena as lembranças boas que você já tiveram com o Senhor.
Agradeça por seus afetos, com amor, porque os benefícios são calorosamente recebidos. Toca lá de dentro. A gente fica feliz quando Deus faz alguma coisa boa para a gente. Por que a gente não ficaria tão feliz também para agradecer por tudo que Ele faz? Por isso eu amo quando as pessoas se doam, se expressam completamente com alegria diante do Senhor pelos benfeitos que Deus sempre realiza. Agradeça a Deus com a tua voz, senão os seus agradecimentos serão enterrados. Quantas ajudas, testemunhas e Davi nos convocam para esse dever. A Bíblia diz que a natureza proclama a glória de Deus. Por que a tua voz tem dificuldade de levantar e dizer o quanto Ele fez por vocês? As montanhas saltam, as inundações fazem barulho. Sabe o que é esse barulho que o rio produz? É gratidão ao que criou. Eu já andei dentro de uma floresta. Tem som dentro da floresta. Parece um hino que está sendo entoado. É um som que está ali. Você não vê nada, você não vê ninguém. Só tem árvores, mas a natureza, o que Deus criou, sabe dizer obrigado ao Criador. Agradece com a tua voz. Se você não usar a tua voz, os benfeitos que Deus fez na tua vida serão enterrados. Ninguém vai lembrar, ninguém vai ouvir, ninguém vai saber o que Deus fez por você. Mas pela tua fala, o coração do homem vai transmitir a outras pessoas as alegrias, e ali vem as paixões da alma, e assim multiplica o louvor, e assim nos eleva a abençoar o nome do Senhor. Enfim, agradeça. Obediência. Agradeça a Deus. Sendo obediente. Irmão, quando você caminha na gratidão, você vai curvar a mortificação dos seus pecados, porque você está com Cristo. E quando você aumentar a intensidade de gratidão, você vai agradar o coração de Deus. E aí vocês vão entender o que a palavra fala com o rei Saul. Deus não se agrada com sacrifícios, mas Deus se agrada com a obediência. E aqui eu quero parafrasear. Vida de gratidão consiste na vida dos agradecidos. Como é que é a vida de quem está agradecendo a Deus? É uma vida obediente ao Senhor. Porque a ordem é de agradecer, dar graça. Será que nós estamos obedecendo a essa ordem? Eu quero encerrar aqui para contar a história de um jovem. Esse jovem, na época, a sua mãe vendia carvão. Carvão, ela precisava andar pela floresta, arrumar madeira e trazer. E uma vez essa mulher se queimou. E ela perdeu a beleza de uma pessoa fisicamente falando. E o marido diz: olha como você ficou tão feia, eu não quero você, eu vou arrumar outra. E essa mulher ficou com a sua criança, o menino. Ela cuidou do menino. Ela pagou tudo o que ela podia para o seu menino estudar. E o menino
terminou o ensino médio e foi para a faculdade. O menino não queria nunca que os seus amigos fossem para a casa dele. Primeiro, pelo trabalho que a mamãe faz. Segundo, a minha mamãe não é tão bonita. Eu não quero me tornar assim uma chacota dos amigos na escola. Ele sempre ia, voltava, corria, abraçava a mamãe. E a mamãe fazia tudo. Um belo dia, esse menino conseguiu uma bolsa de estudo. A mamãe pensou, mas como é que eu vou fazer? Arrumou de qualquer maneira o dinheiro para pagar a passagem do menino e estudar na Europa. O menino estudou nas melhores de faculdade. O menino finalmente finalizou o curso. Brilhou. O menino se tornou importante. Quando o menino voltou, logo casou, comprou uma mansão e não mais aceitou a mamãe ir na casa dele. Mamãe, fica aí. Mamãe, eu recebo muitos amigos. Eu agora, eu sou responsável, eu sou diretor de uma grande empresa, mamãe. Deixa lá, eu vou mandar as coisas para a mamãe. Todo mês, funcionário, põe mantimento, leva para a mamãe. Mamãe estava com saudade do filho. Mamãe queria estar amando o filho. Mamãe amava o filho. Mas esse filho eu estou aqui investindo. Esse é o meu filho, o meu mundo. E esse menino sempre fez assim. Quando a mamãe um dia resolveu ir para a cidade, para chegar até onde o filho dele vivia. Quando chegou na cidade e foi perguntando, eu quero a casa do diretor fulano. Aí o pessoal diz, não é ali. Mas quando ele chegou lá, todo mundo, lá o pessoal que estava na porta, segurança, expulsaram a mamãe, disse que aqui não é esse lugar. O filho não teve reconhecimento. Eu quero falar que mamãe se chama igreja. Cada um entrou na igreja com uma circunstância. Talvez com a família destruída. Talvez sem Jesus com uma vida difícil. Mas muitas vezes, depois que Deus nos visita, Deus nos abençoa, nós não olhamos mais para a mamãe. Nós passamos ali e olhamos a mamãe longe. Quando alguém chama e diz, vamos para a igreja, diz, não, eu não quero mais ir naquela igreja, não está bonita. Eu gosto da igreja de completa. Ali é verde e amarela, não quero. Quantas pessoas esqueceram das bênçãos do Senhor aqui nesses bancos, pelo show do pastorzinho aqui, talvez pelas irmãs chorando a Deus, Senhor, cure, liberte, abençoe. E hoje nós nem olhamos para a mamãe. Às vezes a gente nem quer chegar aqui. Diga-me o que vocês estão precisando que eu vou mandar a oferta. A mamãe está precisando da presença. Gratidão é o reflexo para uma igreja movida pela graça. É o reflexo. E a primeira coisa é que precisa nascer dentro de nós, pois nós entendemos que nós somos movidos pela graça. Se eu sou o que eu sou, Marita, é pela graça. Por isso a minha vida precisa ser marcada tudo do Espírito de gratidão. Eu falo dessas coisas porque eu sei quanto é reconhecer a mão de Deus na nossa vida. Eu sei o que é ter uma causa só.
hoje, às vezes, a gente nem encontra a calça para usar porque tem um monte. Mas eu sei o que significa ter um sapato só. E quando nós andamos e caminhamos no processo com o Senhor, nós não podemos nos esquecer que depois de 55 anos, Ele sempre foi fiel. E Ele sempre vai continuar assim. Amém. Movidos pela graça, a igreja faça o quê? Agradeça. Amém? Amém. Vamos colocar em pé e vamos agradecer. Eu quero que nós entoemos esse hino, muito conhecido por tudo que tem feito como o primeiro dia para nós. Eu quero que você cante com a sua alma. Eu quero que você cante olhando para trás. Rogério, eu quero que você cante olhando quando você não tinha a gata que está do seu lado. Que você sonhava, quem vai olhar para mim? Quem vai ser a minha esposa? Aí Deus mandou essa gatinha para você. Agradeça a Deus. Porque ela é a bênção da sua vida. Agradeça a Deus. Bem, por tudo que tens feito, vamos agradecer, louvando por esse hino. E depois a gente ora.
esta casa sempre foi e vai continuar sendo movida pela tua graça. Amém. Esse dia, Senhor, inicia-se um novo ciclo na história desta igreja. Cremos, Deus. E ela vai dizer que estamos sendo movidos pela graça. Amém. E ela vai colocar na sua boca o reflexo desse mover de Deus, que é agradecer a Deus. Sim, sim. Por isso, Pai, eu quero te pedir as bênçãos que resultem, Senhor, de um coração grato. A bênção da multiplicação, a bênção da ressurreição, a bênção para a vida desta igreja, Senhor, trazendo novamente a vida. Move essa igreja na direção daquilo que o Senhor tem para ela. Move a tua igreja na direção, Pai, da tua graça. Move ela de todas as direções aqui neste bairro. Que ela vá para leste, para o oeste, que ela vá para o norte, sul, que ela corresponde pelo nome que ela carrega, porque ela é igreja na cidade de Alicante. Não deixa ela parada, Senhor. Levanta quem perdeu o ânimo, Pai amado, e move o teu povo na direção da graça, em nome de Jesus. Quem perdeu coragem e ânimo, quem foi desanimado, Senhor, o novo ciclo levará a mover na nossa vida, nos nossos corações, e enche a nossa boca, ó Pai, da palavra poderosa, de que quando formos falar de Ti para qualquer pessoa, Pai, que haja o mover de Deus na vida desta pessoa. Essa igreja está em pé novamente, porque ela está sendo movida pela graça. Pai, eu abençoo esse bairro.